Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque, hoje com o Bem-vindo, com a honra de receber o Bem-vindo Siqueira. Olha, é um grande prazer receber você, mas antes da gente começar, eu vou pedir para as pessoas, para os nossos amigos, para as nossas amigas, curtirem, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho e ajudarem a gente a aumentar o número de inscritos. É uma grande honra tê-lo conosco mais uma vez. Bem-vindo. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu fico muito honrado de vocês me escolherem na data da independência do Brasil para esse papo. Sou eu que tenho a honra. Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite, bem-vindo. Você é um excelente representante em Portugal daquilo que deve ser o Brasil e que nós amamos no Brasil. Obrigado. E por isso eu vou começar por lhe fazer a primeira pergunta desta entrevista. Vai amanhã fazer 200 anos da independência do Brasil. Acha que o Brasil ganhou muito com a independência, para além de ser um país independente, ganhou muito com a independência de Portugal ou, pelo contrário, saiu da dependência de Portugal para novas dependências? É muito claro que nossa independência não se deu por nenhuma guerra de independência. Ao contrário de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e outras colônias portuguesas. Nem ao contrário dos Estados Unidos, que fez uma guerra de 7 anos pela independência. Nós não tivemos guerra pela independência. Nós tivemos alguns movimentos nativistas, alguns movimentos nacionalistas, como o de Frei Caneca, como o de Felipe dos Santos, e como a Conjuração Mineira. Tivemos a Revolução dos Alfaiates, na Bahia, mas movimentos todos eles que davam com os burros na água, que eram denunciados, que eram derrotados. Nenhum deles foi um movimento grande, até porque o país é gigantesco, é continental. Na verdade, nós não tivemos uma guerra de independência. Nós tivemos um acordo de independência que muito mais provocado por Portugal do que pelos brasileiros. Eu creio que o Dom Pedro IV, o nosso Dom Pedro I, continuaria príncipe regente do Brasil, assumiria o reino do Brasil com o falecimento de Dom João VI, continuaria no Brasil o resto da vida, não fosse a corte portuguesa, não fosse a pressão portuguesa para que ele retornasse a Portugal, para que ele deixasse o Brasil. Naquele momento, o Brasil era o maior fiador da balança comercial de Portugal, da metrópole. As exportações brasileiras eram gigantescas. A balança comercial, o Brasil tinha grande importância, gerava muita riqueza. Então, quando Portugal diz que ele deve ir para Portugal e largar o Brasil, ele diz, não, eu vou ficar, eu fico no Brasil. Ficou com a melhor parte, com a parte mais rica. E, na verdade, a nossa independência se dá em 1822, muito mais por obra da princesa Leopoldina, que era austríaca, e dos Andradas. O gabinete se reúne, redige a carta de independência e manda a carta para Dom Pedro assinar. Manda uma estafeta ao encontro de Dom Pedro, que estava retornando de São Paulo, montado num jumento, montado num jegue, não num cavalo, como dá o quadro histórico. Então, ele não estava a dar aquele grito de independência ou morte lá no Rio, junto ao rio Ipiranga. Parece que o rio Ipiranga é uma coisa parecida com o Amazonas, não? Porcaria nenhuma, é um riacho que ele parou para obrar, porque ele estava com diarreia. E é verdade, parou para obrar. Quando chega o estafeta, ele encontra a comitiva, ele montado num jegue, num burro, e ele diz, está certo, ele assina a carta de independência e diz, estão rompidos os laços nossos com Portugal. Não tem independência ou morte, nada heróico, nada épico. Tanto que ele volta para a corte e Portugal só vai nos reconhecer como nação independente depois de um acordo onde o Brasil herda a dívida trilionária de Portugal com a Inglaterra. E aí nós passamos a ser dependentes da Inglaterra. Vale lembrar que em 1808, Dom João VI, ao chegar ao Brasil, abriu os portos do Brasil às nações amigas. Mas quais eram essas nações amigas? A Inglaterra, porque nós tínhamos querela com a Espanha, Portugal tinha querela com a Espanha e tinha querela com a França. Então, os navios que chegavam no Brasil, o controle colonial se dava através da Inglaterra.
Enquanto a Holanda e a França e a própria Espanha tentaram, às vezes, colonizar o Brasil, a Holanda até com algum sucesso por um certo tempo, a Inglaterra não tinha nenhuma necessidade de invadir o Brasil, ela tinha o Brasil na mão. Ela tinha o Brasil através de Portugal na mão. E Portugal dependia muito da Inglaterra para se defender da Espanha e para se defender de Napoleão. Tanto que a vinda de Dom João VI ao Brasil se dá com proteção de escolta da esquadra portuguesa. Então, quando se proclama a independência brasileira em 1822, rompe os laços com Portugal, não é uma questão de luta pela independência, não é uma questão épica, não é nada. É um golpe, uma crise de gabinete. E a Bahia, o Maranhão e o Pará se recusam. Há uma resistência que somente em 1823, um ano depois do chamado Grito do Ipiranga, que nunca houve grito nenhum, não havia necessidade de gritar. Qual é a necessidade de gritar? Estava no meio do mato, roubando, junto de jegue, jumento, com uma pequena escolta. Vai gritar para onde no meio do mato? Independência ou morte! Só se fosse psicopata. Então não tem esse grito, mas isso não ecoou na Bahia. Foi preciso uma guerra contra as tropas baianas estacionadas em Salvador. O Maranhão também não quis. O Pará não interessava a independência do Brasil. Os comerciantes paraenses negociavam diretamente do Pará com Lisboa. Era mais perto ir do Pará para Lisboa de navio do que ir do Pará para o Rio de Janeiro. E também foi necessária muita morte, não chega a ser uma luta de independência, mas levou mais de um ano, para poder implementar a independência em todo o território brasileiro. E aí herdamos a dívida portuguesa. Vamos fazer um acordo? Portugal reconhece o Brasil, mas vocês ficam com a dívida. E de lá para cá o Brasil já entrou na dívida externa, pagando eterna dívida com a Inglaterra. E sob domínio inglês, sob domínio comercial inglês, comprando produtos manufaturados na Inglaterra e vendendo commodities para a Inglaterra e para Portugal. Algodão, tabaco, café, açúcar, commodities. Um grande exportador, um grande país agrário, rural, exportador de commodities. Ainda é hoje. Como está sendo colocado para hoje. Mas eu já agora, é que nas Cortes Constituintes de 1822, que redigiram a Constituição de 2022, de 1822 em Portugal, havia deputados brasileiros, particularmente uma deputação paulista e uma deputação baiana, muito importantes. E essas deputações sugeriram uma Constituição comum e a continuidade da união entre os dois reinos, com uma alternância da presença da coroa no Brasil e em Portugal. E as Cortes Constituintes portuguesas não aceitaram e exigiram, inclusivamente, a vinda do príncipe regente no Brasil, Dom Pedro, para Portugal. Agora, provavelmente não teria nessa altura havido a independência se as Cortes portuguesas tivessem aceito aquela sugestão de haver um Reino Unido e a Corte estar um ano em Portugal e outro ano no Brasil, que seria uma solução, ou 2 anos, podia-se negociar 2 anos em Portugal e 2 anos no Brasil. A minha questão é esta, é que Portugal foi o primeiro país do mundo a abolir a escravatura. O Brasil foi o último dentro dos países ocidentais, o Brasil foi o último. Será que isso não teve importância no desenvolvimento posterior do Brasil? Será que o domínio das classes possidentes hoje no Brasil não é uma continuação do esclavagismo que o Brasil foi o último a abolir? Eu vou deixar claro, primeiro, que Portugal podia abolir a escravatura porque a economia portuguesa não dependia dos escravos, da mão de obra escrava. Os negros, os pretos em Lisboa, na corte, eram muito mais decorativos e a presença deles era muito mais bizarra do que toda a mão de obra de milhões de pretos escravos na lavoura de cana-de-açúcar, tabaco, algodão, no Nordeste e no Sul do Brasil. Então, o Brasil não podia abrir mão, por causa da sua economia, da escravatura, porque prejudicava profundamente
a economia brasileira. Vivia exatamente disso. E vivia também no comércio de escravos. Era um comércio profundamente lucrativo. É diferente o tamanho de Portugal e o que Portugal produzia e como a agricultura portuguesa se desenvolveu e como a agricultura brasileira se desenvolvia. Eu não estou a favor da escravatura, estou dizendo que... Não, mas Portugal Sim, a gente aboliu a entende que, escravatura... na época, era o que movia a economia. Portugal aboliu a escravatura, inclusivamente nas colónias. Não aboliu só no continente, aboliu também nas colónias. E se calhar podia ter abolido no Brasil antes do Brasil, muito antes, porque a abolição da escravatura foi com Sá da Bandeira, o Marquês de Sá da Bandeira, teria sido, creio que foi em 1852, salvo erro, portanto, teria sido muito antes da abolição da escravatura no Brasil. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Isso aí você tem toda a razão. Mas, de certa forma, não é bem-vindo. Não foi bem assim que a banda toca, porque nós continuamos com trabalhos... agora tem um outro nome, né? Agora é similar à escravidão, né? É similar. Voltamos para... Nós estamos andando para trás? A nossa independência foi para retroceder? Não, nós não tivemos jamais a responsabilidade de sermos um país independente. Quando eu vejo brasileiros dizendo que a culpa do nosso atraso é da colonização portuguesa, mas eu digo, nós estávamos aonde nesses 200 anos, os brasileiros? O que nós fizemos no nosso país em 200 anos? Não foi há 10 anos atrás? Não foi Moçambique, onde os portugueses largaram tudo da noite para o dia e dane-se Moçambique, hotel de 5 estrelas em decadência, a economia moçambicana caindo aos pedaços. Não foi isto. Nós tivemos 200 anos para reerguer o país. Não é Portugal que nos prejudicou há 200 anos atrás. Pelo contrário, houve muito avanço. Antes da nossa independência, havia muito avanço. As companhias comerciais e agrícolas criadas por Portugal para a exportação brasileira, a criação do Jardim Botânico, que se deu antes de Dom João VI. O Jardim Botânico, em 1808, era um jardim botânico oficial, mas em 1780, salvo engano, comerciante português aqui no Brasil criou um jardim botânico com estudo de espécimes de árvores florestais. Havia muita coisa interessante no Brasil. E a responsabilidade brasileira foi um país tropical, quente, indolente, com as elites dominantes. Dom Pedro governava com o quê? Governava com o coronelato. Nós não tínhamos nem sequer exército. Nós tínhamos coronéis, os fazendeiros, senhores rurais, criavam suas milícias e colocavam-se a serviço do imperador. Nós fomos criar uma cavalaria militar décadas mais tarde, depois da independência, que foi redundar na polícia militar. Então, na verdade, o Brasil mergulha na República através de um golpe de Estado do Marechal Deodoro. Vale lembrar que o nosso herói da independência é um medíocre tenente de cavalaria de Minas Gerais, que não tinha expressão política nenhuma, por isso mesmo foi enforcado, esquartejado. Pega esse aí de exemplo, pronto. E ele vira herói depois disso, herói da independência. Quando o movimento de independência dos Inconfidentes Mineiros não tem essa importância toda que a gente pensa. Era uma reunião de endividados, de gente que não queria pagar imposto para Portugal, queria ficar rico por conta própria, que não propunha abolição da escravatura, nem transformação industrial do Brasil, nem coisa nenhuma. Estava, enfim, de ficar com o ouro todo para eles, que já Portugal só conseguia recolher 1/3 do ouro de impostos, quer dizer, só conseguia cobrar impostos sobre 1/3 do ouro explorado no Brasil, porque o resto era contrabandeado, era escondido, era atravessado. Então, também esse papo brasileiro de que Portugal ficou com o nosso ouro. Não. Ficou com um imposto de 1/5 sobre 1/3 que conseguia cobrar. E este ouro que veio para Portugal era pago para a Inglaterra, para cobrir a dívida de Portugal
81% do ouro que vinha para Portugal ia para a Inglaterra e ia para o resto da Europa. Pois é. Então, não é bem assim. Eu acho que o brasileiro está na hora de reformular seus pensamentos sobre Portugal. Eu tenho estudado muito história de Portugal, história portuguesa, do Império Português, e a gente vai tendo outras visões um pouco diferentes. O brasileiro carrega, até hoje, da luta anticolonial, do sentimento nativista, um preconceito muito grande em relação a Portugal e aos portugueses, como se toda a nossa culpa fosse dos portugueses. Não. A dominação colonial inglesa e, mais tarde, a dominação imperialista norte-americana, que começa por volta de 1940, 1945, no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, Delmiro Gouveia, na década de 30, cria uma indústria têxtil no Nordeste do Brasil, aproveitando o algodão do Brasil para a fabricação de tecidos no Brasil. E são os ingleses que vão sabotar a fábrica dele, levá-lo à falência e impedir que ele possa avançar nesse processo. O Barão de Mauá, muito antes, no século XIX, cria banco, cria estradas de ferro. São os ingleses, mais uma vez, que forçam a falência dele. Como são os ingleses, mais uma vez, que fazem o Brasil se juntar com a Argentina e o Uruguai numa guerra contra o Paraguai, que já desenvolvia metalurgia, que se tornava uma pequena potência na América Latina. A influência inglesa, a dominação inglesa da colonização do Brasil é muito grande, mas é uma influência perniciosa, porque eles não instalaram nada aqui no Brasil. Eu vou falar aqui no Brasil, embora esteja em Portugal, mas meu coração está no Brasil. Eles não instalaram nada aqui no Brasil. Nada. Eles só fizeram extrair, roubar, levar, desde o ouro até os produtos manufaturados. E manter o Brasil nesta posição. Né? Quer dizer... Portugal é que é culpado de tudo. E Portugal é que acaba sendo culpado de tudo, quando não é verdade. Não é isso. Portugal é uma marionete na mão da Inglaterra. Portugal não queria ofender a Inglaterra, nem romper os laços com a Inglaterra, por causa da Espanha e da França. Não vamos esquecer que o João veio para o Brasil fugindo de Napoleão, que tomou Portugal. Então, Dom João dependia exclusivamente da Inglaterra como proteção. Ou porque tinha de um lado, entrava a França e ocupava Portugal, ou entrava a Espanha e anexava Portugal de novo, como aconteceu durante 80 anos. Eu não deixo de citar uma carta enviada pelo regente Dom Pedro ao pai, Dom João VI, pouco antes da independência, em junho de 2022, o regente Dom Pedro escreveu ao pai dizendo: Portugal é um país de quarta categoria e dependente. O Brasil é um país de primeira categoria e independente. Por isso, a independência é inevitável, escreveu Dom Pedro ao pai. Mas Portugal é hoje um país de quarta categoria e independente, e o Brasil um país de primeira categoria e independente, ou é o contrário? É difícil estabelecer isso. O que acontece hoje com o Brasil, sobretudo com o governo Bolsonaro, é uma total submissão ao capital estrangeiro, sobretudo ao imperialismo norte-americano. Então, é um país dependente. E quanto a ser de primeira categoria, podia ser no tempo de Dom Pedro. Agora a gente está lá pela quinta ou sexta categoria, porque a barbárie tomou conta do Brasil. Fome, subnutrição, ignorância, falta de educação, falta de saúde pública, falta de cultura, falta de segurança pública. Nós estamos resumidos a um dos países mais atrasados a nível de África até. Mas tem a religião, mas tem os neopentecostais de Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro e daqueles pastores neopentecostais todos que levam o Brasil para o céu, não é? Levam para o inferno. Olha, é o inferno do Brasil. Disse agora uma coisa muito importante. Mas você tem que levar em conta, Henrique, que nós tivemos um período, no período anterior a esse desgoverno que se instalou no Brasil com o golpe de 2016, não é? Que, na sequência, ele entrou em 2018, mas tudo é farinha do mesmo saco, nós chegamos à sexta economia do mundo. O Brasil mostrou que tinha bala na agulha para continuar crescendo, que tinha uma economia que podia se sustentar, que estava se industrializando, estava criando universidades e uma série de coisas. O que aconteceu depois? Bom,
nós demos um golpe e retrocedemos pelo menos ali uns 40 anos. Eu não sei se a gente chega na Idade Média até o fim do ano, não é? Mas nós tivemos um atraso, nós tivemos sucateamento das universidades, do SUS, de tudo, todos os programas sociais, todos os programas de inclusão, tudo foi jogado para debaixo do tapete. Nós fomos, nós voltamos, nós regredimos. O problema que eu percebo é que a nossa independência, a comemoração dessa independência, está chegando num momento em que nós não temos o que comemorar, né? Nós temos que chorar muito, porque nós voltamos na história, todo mundo progride, nós vamos para baixo. Olha a China, compara como é que a gente pode ter sido. A China andava de bicicleta na década de 70, né? Eu queria que você fizesse um breve comentário, bem-vindo, dessa trajetória do Brasil. Como é que foi, como é que se constituiu o Brasil, principalmente no golpe da República, até o golpe de 2018, que fatos importantes você aponta? Olha, entrando neste assunto, a presença militar nos golpes brasileiros é constante. A vocação golpista do nosso exército e das nossas forças militares é gritante. Na Inconfidência Mineira de 1789, já havia presença de militares. Tiradentes não era o único militar presente. As vivandeiras da República juntavam padres, comerciantes, que pediam aos militares o apoio militar. E fizeram a mesma coisa com Deodoro. Deodoro vem de uma estirpe golpista. Ele tenta, em 1871, um golpe contra o Império, é anistiado. Depois ele gera um sobrinho, que é o Marechal Hermes da Fonseca, que é outro golpista, que em 1800 qualquer coisa, cria um problema gigantesco e Deodoro tem que intervir para ele não ser preso. Deodoro dá o golpe em 89, derruba a monarquia sem nenhuma razão, a não ser as vivandeiras, que hoje são heróis da República, que na verdade eram golpistas, como Joaquim Nabuco, como Benjamin Constant e vários outros civis que tinham vocação golpista, que iam às portas dos quartéis e pediam para os militares fazerem intervenção. Exatamente como agem hoje os bolsonaristas em relação aos militares, vão às portas dos quartéis pedindo que os militares intervenham na democracia brasileira. Henrique, só para continuar o que eu estava falando, e depois do segmento, os neopentecostais não ameaçam tanto mais quanto a Igreja Católica ameaçou o Brasil no Império e o pós-Império, na República. Sim. Eu, por exemplo, peguei, ainda quando jovem, eu peguei o índex católico que proibia nas escolas públicas diversos livros, de Jorge Amado, Pitigrilli e muitos outros. Havia um índex e a Igreja Católica dominava. Havia perseguição. O catolicismo condenava a maçonaria como coisa do diabo. Era impossível conviver com a maçonaria. A diferença é que naquela época, 1950, 1940, o Brasil era agrário. E não havia necessidade de um capitalismo selvagem. Era um capitalismo, nem era capitalismo aquela porcaria. Nós éramos quase feudais. Não éramos feudais, mas éramos agrários. O que acontece hoje no Brasil com as igrejas neopentecostais é que, à medida que o Lula e o governo do PT desenvolveu o capitalismo no Brasil, como diz Lula, nunca em nenhum governo os banqueiros ganharam tanto quanto nos meus governos, ele desenvolve isso e aumenta o consumo da população, e nós temos uma elite do atraso que é profundamente burra e estúpida, porque nós temos 210 milhões de habitantes, portanto, nós temos, em tese, 100 milhões de consumidores, 150 milhões de consumidores, e a nossa elite prefere ver este povo na miséria e ficar com 40 milhões de consumidores, como exportador de commodity. Prefere ganhar pouquinho e não desenvolver o Brasil. E aí surgem os neopentecostais, ocupando o antigo lugar da Igreja Católica. A diferença é que os neopentecostais trabalham com o capitalismo selvagem. São muito mais brutos. Manda dinheiro, dá R$2 que Jesus te ajuda. Se você der dinheiro para Jesus, ele te dá a casa e o carro. Pronto, é rápido, não tem aquele negócio de sofrer, pagar pecado que a Igreja Católica tinha. Se você reparar, eu sou mineiro, eu sou de Minas Gerais, as cidades todas de Minas Gerais têm no seu ponto mais elegante, no seu ponto mais rentável. Aquele mais chique tem uma igreja. A igreja matriz fica no centro da cidade, no alto, e toda a região em volta paga laudêmio e paga.
A igreja, isso em Minas Gerais, em São Paulo, no estado do Rio, em todas as cidades do interior do Brasil. Era assim o Brasil. E hoje, quando uma igreja neopentecostal aluga uma garagem ou um cinema e abre uma igreja, porque eles são muito rápidos, porque é capitalismo selvagem, a gente fica escandalizado. Mas não mudou nada. Mudou apenas o nome da religião. E eles têm esse poder nesse momento por causa da sociedade de consumo. Vamos voltar lá atrás. Eu vou me estender um pouco mais, me perdoe. Mas vamos Fique à voltar vontade. Quando o apóstolo Pedro, resolve que Jesus veio para os judeus e que para ser cristão tinha que ser circuncisado, ele reduzia o cristianismo a um pequeno grupo. E aí o apóstolo Paulo, que não conheceu Jesus, tem uma sacada e diz, não, peraí, vamos ampliar isso aí. Para ser cristão não precisa ser circuncisado, não. Os gentios também podem ser cristãos. Ele institucionaliza, ele massifica a religião católica. Então, todo mundo pode vir. E mais tarde, com a Idade Média, bastava ser batizado que estava salvo. Bastava comprar a indulgência que não ia para o inferno. Então, era mais rápido ainda. E com o capitalismo, bastava ir à missa de domingo. Você era católico, 90% da população brasileira era católica, porque bastava ir à missa de domingo ou não ir. Mas se não fosse a missa de domingo, era excomungado. É o mesmo processo hoje que se dá com os neopentecostais. E essa igreja reacionária, católica, sempre esteve ao lado dos oligarcas, dos militares, dos golpes militares, marchou com Deus e a família pela pátria e a liberdade no golpe de 64. Então, a gente não pode esquecer que não há novidade no Brasil. Nada de novo. Há 50 anos atrás, nós comemoramos os 150 anos da independência do Brasil, debaixo de um ditador, do mais cruel dos ditadores brasileiros, do mais sanguinário, que foi o presidente Médici. E hoje estamos comemorando os 200 anos, de novo, na mesma história, debaixo de um fascista, que é o Bolsonaro, ameaçando o golpe de Estado e o fim da democracia. O fantoche dos militares novamente, não é? Fantoche dos Pau mandado. Então, voltando à questão de como eu vejo o Brasil hoje, eu acho que nós retrocedemos para antes de 1930, antes de Washington Luiz. Nós retrocedemos em alguns aspectos para situações até da Idade Média, da Inquisição, porque sobre a questão do aborto, sobre a questão da diversidade sexual, sobre a questão das escolhas políticas, tudo mais. Das liberdades religiosas, porque agora eles tacam fogo em terreiro, né? E nós sempre fomos tolerantes. Uma guerra religiosa, estão levantando uma guerra religiosa. O sujeito deu um tiro dentro da igreja evangélica no Rio, porque o fiel se recusou a fazer política. Então, quem abre a boca dentro de uma igreja evangélica hoje está arriscado a tomar um tiro, porque é o capitalismo selvagem sendo implantado. E é selvagem. O que temos no Brasil hoje é barbárie. E Bolsonaro atrasou o país profundamente, quase, podemos dizer, 40 anos, 60 anos. E não vão ser 4 anos de Lula que vai dar jeito nisso, não. O importante de Lula é que nós estamos numa situação de tamanho sufoco sobre a democracia que qualquer desafivelamento do cinto, se soltar um pouco o cinto, a gente já respira melhor. A gente já caminha para a democracia. Mas, como diz a Lorilei, nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo. Hoje somos a 13ª, caminhando para a 14ª. Não somos mais nada. E Lula pode ser um caminho... E o pior, bem-vindo, que eu queria... mas a gente precisa se livrar dessa praga. O problema é que parece que agora todo mundo tem a autorização para ser tosco, não é? Para ser como ele. O mandatário é que botou a moda, né? Agora o filho do excrementíssimo foi convocar os colecionadores de armas para formar um grupo de proteção ao Bolsonaro. Proteção contra quê? O que nós estamos vivendo? Pois é, a proteção ao Bolsonaro, na verdade, está convocando o povo armado, que é papo de Bolsonaro. Um povo armado não perde sua liberdade. Que liberdade? Quem está tirando a liberdade dos brasileiros? Quem está tirando é ele. É um projeto fascista. Esse projeto do Bolsonaro só não avança mais porque ele é burro. Ele é muito burro, ele é muito tosco. Se fosse o Mussolini, o Brasil já teria sido fascista, com milhões de pessoas gritando mito, realmente. Bolsonaro não vai a lugar nenhum, ele tem 30% dos votos dos eleitores, tem aceitação de 30%. Isso não é maioria em lugar nenhum, é nada. Para um homem que está encerrando 4 anos de governo, ele deveria terminar como o Lula terminou seu primeiro mandato ou seu segundo mandato, com 80 e tantos por cento de aprovação. Então ele não é nada, ele é um fanfarrão, é um bufão. Ele não consegue nem ser fascista. A gente chama de fascista porque ele é estúpido. Ele tem a estupidez dos fascistas, a ignorância dos fascistas.
mas, na verdade, nem fascista ele é, porque não tem competência para ser fascista. Então, ele faz despertar os piores sentimentos no povo brasileiro e caminha o país para a barbárie. Quando ele retira a verba da cultura, da educação, da saúde pública, ele deixa o povo na miséria, passando fome. E, ao contrário do que a gente pensava, a gente diz, quando o povo passa fome, ele se revolta e derruba o governo. Não. O Haiti passa fome pra cacete e não faz nada. O que tem no Haiti é selvageria. Países da África que passam fome, necessidade, não se revoltam. Tem guerras entre tribos. A gente sabe que a miséria não traz consciência política. A miséria traz baixa estima. A fome, você se vende por qualquer pedaço de pão para você e para sua família. Você vai atrás de um salvador. Não dá consciência política. Povo que tem consciência política, quando há uma igualdade social. É quando é possível uma riqueza, uma fartura, para a pessoa poder pensar. Mas se a pessoa só pensa em comida, 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 ela se vende por qualquer coisa e ataca seu próprio irmão. É o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. É insuportável a insegurança em terra brasileira. Mas eu pergunto, é que a Igreja Católica hoje não tem a mesma posição da Igreja Católica que patrocinou o golpe de 1964. É muito mais aberta e, pelo contrário, quem patrocinou o golpe agora são os neopentecostais. Eles, o Jadir Macedo, o Silas Malafaia e companhia, é que estão do lado desse indivíduo chamado Bolsonaro, a quem chamam o Messias, que dizem que é o Messias deles, não é? Você há de concordar que a riqueza do Vaticano é 100 vezes, 1000 vezes superior à riqueza dos pentecostais brasileiros. Quando patrocinaram o golpe, os cardeais golpistas, nós não tínhamos nem a teologia da libertação. O Papa era uma coisa horrorosa, não era o Papa Francisco que nós temos hoje. E hoje mesmo no Brasil, boa parte da Igreja Católica é conservadora, é a chamada Igreja Carismática. O Papa, se não salvo engano, aquele que acabou com o socialismo na Polônia, e foi Paulo VI. O Karol Wojtyła. O Karol Wojtyła. João Paulo II. João Paulo II, ele acabou com a teologia da libertação. A teologia da libertação da Igreja Católica surge com João XXIII, haviam as comunidades eclesiais de base, e ele acaba com tudo isso. Hoje você tem uma Igreja Católica perdida entre João e Paulo, o Francisco tentando ser humanista, porque há uma divisão na Igreja Católica entre joanitas e paulinos. Os joanitas são sempre mais progressistas e esotéricos, e os paulinos são muito mais hebraicos, paternalistas, abrâmicos, persecutórios, do que os vide o Papa anterior, não é? O Bento XVI, inclusive, proibiu o Leonardo Boff de se pronunciar, né? Se pronunciar. Perseguiu profundamente o Leonardo. Não é hoje esse progresso todo. O Papa Francisco é progresso, mas há cartazes em Roma, há cartazes... Mas ele sofre perseguição dentro da própria igreja. Não é? A igreja que a minha família lá no Brasil frequenta, por exemplo, é contra ele. É um papa comunista, não é? É um papa enfim, tem todas as coisas, todos os adjetivos ruins agora para ele. E os neopentecostais não têm esse poder econômico todo. Tem um canal de televisão, que é o Edir Macedo, que tem a Rede Record de televisão, mas hoje a televisão significa apenas 20% dos meios de comunicação que serão assistidos, substituída pelos canais a cabo ou pela web, só 20%. Então, a Rede Record, desses 20%, a biscoita 5%, 6% apenas, diferentemente da Rede Tupi, dos diários associados do golpe de 64, que tinha uma cadeia nacional de rádio, televisão e jornais apoiando o golpe de 64. Então, os neopentecostais, na verdade, fazem mais barulho do que poder econômico e votam. 30% dos brasileiros hoje são evangélicos, mas nesses evangelhos há muitas correntes, e não é bem assim uma unanimidade. Tem muita propaganda em torno disso, muita propaganda. E é um povo muito pobre. Esses pastores medíocres, esses larápios da fé alheia, eles vão buscar exatamente na matriz africana, nas religiões africanas, no povo pobre da periferia, os fiéis para eles, dizendo que a matriz africana é do demônio e que basta o sujeito dar R$5 por mês a Jesus, que Jesus vai dar a ele uma casa, um carro, e é uma barganha que faz com Deus. Mas não são fiéis. Uma vez eu estava numa dessas igrejas, havia 1.200 pessoas, era uma igreja grande, era um templo grande na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro,
e um pastor estava do meu lado, me mostrou a igreja lotada e disse: está vendo isso aí, seu Levino? Daqui a um ano, 90% dessa gente não está mais na igreja. Só 10% tem fé. O resto está aqui querendo alguma coisa. E quando conseguirem, vão se afastar. Ou se não conseguirem, vão se afastar também, vão para outra igreja ou para outro lugar. Então, esse bloco... Isto é, a igreja neopentecostal ou as igrejas neopentecostais são um negócio. Um grande negócio. Um grande negócio, não tenha dúvida disso. Você vira pastor, porque uma vez eu perguntei a um pastor com quem é que os ungia, que curso de teologia eles fizeram. Não é? Porque você, para ser sacerdote católico, secular, você faz um seminário, você passa anos e anos estudando, você se forma com um curso superior, você estuda teologia. E o pastor me respondeu: não, é o Espírito Santo, é o chamado do Espírito Santo. Como? A gente vai falando, vai recebendo o chamado do Espírito e vira pastor. Então, você não tem exatamente um papa, um líder único daquela igreja. Porque, por exemplo, a igreja ortodoxa russa tem o seu patriarca. A igreja ortodoxa grega tem seu patriarca. A igreja ortodoxa católica romana tem seu patriarca. Eles não têm. Eles precisam só de um bom Wi-Fi, né? Como? Eles precisam só de um bom Wi-Fi para poder fazer o contato. Qualquer um pode agora, aí você é pastor. Estou desempregado, saí da cadeia. Estou desempregado. Olha, em nome de Jesus, vou estudar a Bíblia e vou pregar. Não, e a história de falar em línguas e tudo, é tudo... Eu já pensei assim, eu acho que eu vou assistir um culto desse e pedir a tradução simultânea. Como é que seria? Seria interessante, né? Ou pedir um intérprete de Libras também, seria interessante. Mas, na verdade, Lorilei, eu estive 16 anos trabalhando na Rede Record, com contato íntimo com os pastores e com a Igreja Universal. Na verdade, não tem necessidade... Você esteve na Igreja Universal? Muitas vezes eu estive em cultos da Igreja Universal. Porque eles faziam, às vezes, algumas cerimônias e convidavam os atores. Olha, vai estar presente a Dilma, vai estar presente... Não pode esquecer, por exemplo, que na primeira eleição do Lula, a Igreja Universal apoiava Lula. Quando eu aceitei meu emprego na Rede Record, foi porque a Record se propunha a derrubar a Rede Globo, que era o grande veneno brasileiro, e apoiava Lula. Apoiou Lula na primeira eleição, apoiou Lula na segunda eleição, apoiou Dilma na terceira e apoiou Dilma na quarta eleição. Na primeira eleição de Dilma, eu estava contratado da emissora e perguntei ao bispo: eu posso fazer campanha para Dilma? Um contrato permite? Pode não, o senhor deve fazer. Tem que fazer. Nós temos que eleger essa senhora. Porque já devia rolar grana para eles naquela época. Eles vêm mudar de posição quando surge o Bolsonaro, acenando talvez com mais dinheiro ou coisa assim, ou não sei o que se passou. Mas esse falar de línguas está na Bíblia, é para o crescimento da igreja e não para nenhuma mensagem específica a ninguém. Então, não tem tradução simultânea. São os anjos falando para o crescimento e fortalecimento da igreja, da própria igreja. Então, mas o que tem de picaretagem aí... Já viu a Michele Bolsonaro? Não, e o feijão vencido, o azeite vencido, a vassoura vencida para varrer o capeta. O pior é o Valdomiro. Ele sua. O suor é a urina que sai pelos poros. O suor tem o mesmo efeito da urina. Ele sua. Aí ele pega um lenço branco, enxuga a urina na cara e vende aquele lenço como um lenço milagroso, dizendo que São Paulo tinha aventais. E ele vende mijo para os fiéis, e os fiéis compram o mijo do pastor Valdomiro como se fosse... Meu Deus do céu. Agora... De feijão a R$1.000, feijão milagroso. R$1.000. Há brasileiros que compram feijão milagroso a R$1.000. Mas não é só brasileiro, não, Henrique. Não é só, não. Eu já estive vendo vídeos de outros lugares aí, inclusive nos Estados Unidos. Eles compram de tudo. Isso aí que eu quero voltar a falar sobre a nossa independência. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Colonizadora norte-americana. O Brasil hoje tem exatamente o mesmo modelo de sociedade que os Estados Unidos, com a diferença que nós somos um país de merda, somos na miséria. Os Estados Unidos são um país rico, dominador e imperialista. O Brasil é colonizado e vendedor de commodity. Mas os mesmos valores. Igrejas pentecostais, igreja que pega cobra com a mão, feitiçaria, feijão milagroso, advogado. Hoje no Brasil se processa tudo. Qualquer pessoa tem lá um advogado de porta de cadeia falido que vive de pequenos processos. Por exemplo, nas redes sociais, nós estamos muito acordados para pessoas que não são nem de direita nem de esquerda, que entram numa live minha, por exemplo, me ofendem,
Ou eu respondo à ofensa e ela entra com um processo contra mim, dizendo que foi ofendida e injuriada. E há sempre um advogado falido para entrar nessa história e fazer um acordo de 5 mil, 7 mil reais, ele leva 3 mil e vão para o próximo otário que embarcar nessa provocação mercantilista que não é de direita nem de esquerda. Os Estados Unidos têm isso. Programa, propaganda na televisão. Tem advogado em hospitais. O cara acabou de ser atropelado, o advogado já está colando. Olha, vamos processar quem ele atropelou, vamos pedir milhões. A diferença é que, como os Estados Unidos é um país rico, as indenizações são de milhões. Aqui é 5 mil reais, 7 mil reais, e vive-se, aqui eu digo no Brasil, vive-se desta miséria. Mas o feitio brasileiro é exatamente o feitio americano. Os nossos programas de humor, a nossa cultura é pop, é rápida, é superficial. A nossa alimentação deixa de ser rabada, angu, deixa de ser comidas brasileiras ou portuguesas para ser comidas rápidas, fast food, americanizadas. Os carros têm que ser americanizados, rápido. Todo o processo de comunicação é norte-americano. Eu que estou em Portugal e vejo a Europa, que tem outro modelo diferente, aliás, é uma besteira muito grande. A Europa tem seguido a OTAN, tá aí, agora vai faltar gás no inverno, porque estão lambe-botas do imperialismo norte-americano, que quem está ganhando dinheiro com essa guerra da Ucrânia é os Estados Unidos. A Europa só está se ferrando. Nós vimos a inflação aqui em Portugal. Mas o modelo europeu é completamente diferente do modelo norte-americano. O modelo norte-americano é Black Friday. Compre, 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 consuma, consuma, consuma. No Brasil me dizem parabéns pelo Dia dos Pais. Eu não sei nem o que é Dia dos Pais quando é. No Brasil é em agosto. Aqui em Portugal eu não vejo a televisão dizendo é Dia do Pai, compre celular para o seu pai, compre televisão para sua mãe, compre uma panela, compre uma casa. Não, é Dia do Pai, é só isto. É Dia da Mãe, é só isto. Não tem um modelo norte-americanizado, embora importe muitas coisas dos Estados Unidos. A começar pela indústria farmacêutica. Uhum. Eu sou diabético. A maneira de tratar o diabetes na Europa é completamente diferente de tratar no Brasil, porque o Brasil obedece à Sociedade Americana de Farmacologia e de Medicina. Eles resolvem ganhar dinheiro. Quando eu fiquei diabético há 20 e tantos anos atrás, só era considerado diabético quem tinha uma taxa acima de 140 de glicose. A taxa de glicose, por exemplo. Eu tenho aqui esse aparelho que tira a minha glicose no momento. Ele diz quanto tem. Estou com 177. Que para diabético, para quem acabou de almoçar, está bem. Está na medida. Para quem é diabético. Mas quando eu fiquei diabético, a taxa, você só era considerado diabético com 140. Aí, de repente, a Sociedade Norte-Americana de Farmácia e de Medicina estabeleceu que já era diabético quem tinha acima de 127. Com isso, ele jogou milhões de pessoas comprando remédios para diabetes, procurando endocrinologista. Depois mudaram para 110, mais milhões tornando-se diabéticos. Agora baixaram para 90. Quer dizer, de 140 para 90, quantos milhões de pessoas... Eu sou diabético, eu tenho que comprar remédio, eu tenho que ir ao médico. A mesma coisa com a pressão. Com uma diferença relativamente ao preço dos medicamentos. É que os medicamentos nos Estados Unidos custam 3 vezes mais do que no vizinho Canadá. Exatamente. E em Portugal são compartilhados. Aliás, os diabéticos em Portugal, creio que pagam muito pouco pelos medicamentos, tanto quanto eu sei, não é? Olha, eu gasto cá com todos os medicamentos, pressão alta, diabetes, todos os medicamentos que eu tenho, pré-rim, tudo, eu gasto menos de 1/4 do que eu gastava no Brasil. Então, a mesma coisa fizeram a Sociedade Americana de Medicina com a pressão. Uhum. A pressão só era considerada alta 15/10. Aí baixaram para 13/8. Então, quem passou a ter 14/8 era pressão alta, remédio para hipertensão. Baixaram para 12/8. Mais gente comprando remédio de pressão, procurando cardiologista. Agora estão exigindo 11/6 no Brasil, seguindo a Sociedade Americana de Medicina. Caramba! É uma situação terrível. É um adoecimento forçado da população. Né? O Brasil está a seguir... Tudo em torno do dinheiro. O Brasil está a seguir as pisadas dos Estados Unidos da América, transformando cada vez mais a saúde num grande negócio. Sim, a cultura toda brasileira, toda a cultura brasileira, cultura só não é só cinema, televisão, teatro, não. A maneira de ser do brasileiro passou a ser a maneira norte-americana. Não é à toa que Bolsonaro bate continência para a bandeira americana. A bandeira americana, é. Filho dele quer Agora, eu queria te perguntar, Bem-vindo, sobre essas candidaturas. Porque nós estamos agora, a menos de um mês das eleições,
Nós estamos à beira de um golpe anunciado, né? Que esse animal, desculpa, é o presidente de alguns, mas para mim é um animal, com perdão, por favor, os animais que me perdoem, mas esse verme que está ocupando a cadeira da presidência anuncia, adora fazer, só não tem talvez competência, mas nós temos políticos que aderem a esse modelo. Né? Nós temos agora a Tebet, a Tronic, e não sei quem, e não sei o que lá, e tem o Ciro. Então, não era hora da esquerda se unir e fazer um acordo para que a gente, no primeiro turno, não só eliminasse... os democratas brasileiros. Os democratas, não é quem não está, por favor, a favor do golpe, quem não está a favor dos militares no poder, quem quer democracia, seja de direita, seja de esquerda, não era hora de se juntar e eleger o Lula no primeiro turno e acabar com essa festa? Bom, o Lula vem juntando o mais amplo espectro possível, né? Do Kassab ao Alckmin, que é vice dele. Mas eu gosto da fala dele, quando ele diz que ele pode se juntar aos diferentes, mas para vencer os antagonistas, né? E é um momento, eu concordo com ele, porque eu acho que nós estamos no momento de uma eleição plebiscitária. Nós estamos realmente diante da ditadura ou da democracia. Acho que agora... Da civilização à barbárie. Exato, concordo totalmente. Como você diz, a esquerda, eu prefiro mais o Henrique que corrige, você diz, os democratas se unirem. Mas quem diz que Ciro Gomes é democrata ou é de esquerda? Ele é um individualista, um ególatra, um sujeito fora da casinha e sabe perfeitamente o papel que ele desempenha, ou seja, impedir Lula de ganhar no primeiro turno. Ele tem profunda raiva e mágoa pessoal de Lula e pouco importa o país e o povo brasileiro. Ele quer destruir as possibilidades da gente ganhar no primeiro turno, vai nos fazer agoniar mais 3 semanas de eleição com ameaças de golpe, de violência política, pelo ego dele. E ele não duvide se, uma vez derrotado, que ele será derrotado, vai ficar em 4º lugar, porque é capaz da Simone Tebet passar ele, ele recomendar o voto em Bolsonaro. Eu não duvido se amanhã ou depois o Ciro... Ele já declarou que não vota e nem cogita, mesmo no segundo turno, mesmo nesse momento de divisão de águas, ele não vota, não apoia o Lula. Ele já disse, quer dizer, se ele não apoia o Lula, ele está abrindo mão para votar no Bolsonaro. Um suicida político, porque na eleição ele vai ser o quê? Candidato de prefeito de Sobral, no interior, porque não tem eleição para governador, para senador, só daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos ele está completamente falido e desmoralizado conforme a atitude que ele vem tomando nesta eleição. A Simone Tebet, na verdade, nunca foi nem sequer democrata, ela é representante do agronegócio. E ela votou no Bolsonaro, né? Ela votou com o Bolsonaro contra Dilma, inclusive. Pelo menos 10 vezes. Votou contra a Dilma. Então, na verdade, ela sai candidata a presidente, mas para biscoitar a verba do fundo eleitoral destinado à candidatura presidencial, para poder distribuir melhor essa verba, para dar palanque e capilaridade aos candidatos a deputados estaduais e federais do MDB, que é um grande partido. Partido com muitos grandes que eu digo. Ela está apostando daqui 4 anos também ela ter mais visibilidade. Tá? Ela está apostando no capital político dela. Né? Destruindo o PDT de Brizola, junto com o Lula, e está fazendo um trabalho de quinta coluna, de traidor, realmente, das forças populares e progressistas do Brasil. Você concorda que o Brizola estaria com o Lula? Eu não tenho nem dúvida. Qualquer pessoa sadia sabe onde é que tem que estar nesse momento. O meu vídeo de hoje tem o título de Peguei nojo do Ciro Gomes. Entojei, tem nojo. Porque o Bolsonaro já não me dá nojo, porque eu já sei quem ele é. Ele é aquela merda que eu conheço. Ele é aquela desgraça, aquele ignorante, aquele cascudo. É uma praga que a gente herdou por um descuido de um segmento cego do Brasil que votou nele. Um segmento brincalhão, um segmento que não quero mais o PT, sabe? De gente irresponsável que não sabe o destino do país. Sobretudo uma classe média que tinha obrigação, porque é culta e é alfabetizada. Mas o Ciro Gomes é exatamente isso hoje. Ele é um quinta coluna, é um traidor. Ele sorri sabendo a destruição que ele está fazendo. Ele é exatamente o clone do Bolsonaro. Pois. Eu queria que você me dissesse ainda, para a gente já ir fechando, como é que você vê amanhã o desfile?
Eu tenho um palpite que se eu estivesse no Brasil, eu não estaria lá nem na Esplanada dos Ministérios, e nem em Copacabana, nem no Rio, porque eu estou com receio dessa festa. Que festa? O que você... Golpe no ar. Não tem condição para um golpe. O ano passado a coisa foi feia. O ano passado ele tentou o golpe. Queimou o golpe porque apareceu um tanque peidando fumaça, que desmoralizou por completo o golpe dele. Mas esse ano não tem ameaça de golpe, é muito mais frágil. Mas ele vai lotar Copacabana, não tenho dúvida disso. Por quê? Porque, primeiro, que Copacabana é um bairro com 300 mil habitantes, e desses 100 mil são mulheres de generais, mulheres de coronéis, viúvas de militares, vigilantes, policiais militares reformados, policiais civis, toda uma turma. Copacabana é um centro da direita, querendo ou não, né? de gente de uma classe média falida. E sem contar os ônibus, as caravanas que estão sendo oferecidas de graça, e até algumas são pagas se você participar. Comida, lanche, tudo isso convergindo para Copacabana. E querendo ou não, você imagina 10 mil soldadinhos desfilando. 10 mil. Uma parada de 10 mil soldados. Cada familiar do soldado vai querer ver seu filho desfilar. Então, cada soldadinho vai levar pelo menos 4 familiares para ver ele passar, marchando. Olha lá o Gedivandro, que lindo, olha lá ele de farda, é nós aqui. Então, se leva 10 mil soldados, você tem 40 mil pessoas só para ver o Gedivandro desfilar. Você soma isso com a Marinha, com o Exército, com a Aeronáutica, com os navios de guerra, com o espetáculo, com os aviões a jato, com os caças. É porque vão ser 8 horas. Ele disse que vão ser 8 horas de comemorações. E, mais uma vez, o Exército Brasileiro se propondo a ser a voz do povo brasileiro, a ser carrasco do povo brasileiro. Mais uma vez, o Exército Brasileiro fazendo o papel de golpista. E, aliás, eu hoje começo a juntar minha voz àqueles que dizem para que o Brasil precisa de exército? Para que o Brasil precisa de forças armadas no mundo moderno? Faz um convênio de proteção contra as nações e pronto, elimina essa despesa. Mas não, tudo mamando nas tetas do governo. Então, amanhã eu acho que vai ter bastante gente em Copacabana. Mas esse bastante gente é exatamente aquela bolha bolsonarista que a gente já conhece. Não ganha voto de ninguém. A eleição já está definida, polarizada. Bolsonaro pode crescer um pouco mais, Lula pode descer um pouco mais, mas a vitória está garantida. Não no primeiro turno, por causa de Ciro Gomes e de Simone Tebet, mas, sobretudo, Ciro Gomes, que está fazendo o papel de quinta coluna. Mas vamos ganhar, se não ganharmos no primeiro, vamos ganhar no segundo turno. A eleição já está decidida, não tem para onde correr. A menos que ocorra um fato novo. Né? A menos que Deus dos pentecostais, que é um Deus de castigo, de perseguição, é um Jeová malévolo, faça um dano gigantesco, tire a vida de Lula, interceda, vem lá do céu montado em carruagem de fogo, dizendo meu filho dileto é Bolsonaro. E, aliás, esse Deus é sempre masculino. Eu não tenho paciência para ouvir a voz de Deus na voz de um homem. Eu não sei por que não gravam a voz de Deus na voz de uma mulher. As mulheres são mais sensatas, eu acho. Que Deus fala é um homem que fala. É Abraão que fala. É o pai, não é o homem. Eu não tenho mais paciência. Eu não tenho mais paciência de ver fotografia ou vídeos políticos. Só homem. De ver vídeos evangélicos, pastores. Só homem. É um fedor de homem, um cheiro de nhaca, de teto ceboso, reunido, sabe? Não tem uma beleza feminina, não tem uma leveza, uma graça. Só homem. Só porque homem, Deus não deu uma fraquejada. É porque Deus não deu uma fraquejada. Já agora podiam ter uma Iemanjá, não era? Pois podia ter Iemanjá, não é? Oh, meu Deus, também ninguém pensa. Pois Se é para divindade, tem tanta coisa boa para a gente ver, não é? Tem uma Iemanjá pois não é? tão linda para nós vermos, e eles só pastores, estilo Valdomiro Santiago e Edir Macedo. Poxa, aí ninguém merece, né? Vai ter pesadelo. Mas, Henrique, você gostaria de fazer mais uma última pergunta para o Bem-vindo? Porque a gente já tomou um tempão dele. Sim, sim. Eu gostaria de saber se, na sua perspectiva, embora esteja convencido que não vai haver golpe, ou pelo menos o golpe ou qualquer tentativa de golpe não triunfará, e que Lula vai ser eleito presidente na primeira ou na segunda volta. Ai, minhas figas aqui. Mesmo Lula sendo eleito presidente, se os poderes, o poder da banca, o poder do agronegócio, o poder
do varejo, esses não impedirão Lula de governar a favor do povo brasileiro, mas farão com que Lula permita apenas que eles ganhem mais dinheiro do que ganhavam ainda com Bolsonaro. A única solução do Lula governar é dar mais dinheiro ainda para os bancos, como ele já disse que deu, mais dinheiro para o agronegócio. Provavelmente, logo depois da eleição de Lula, estarei na oposição a Lula, exigindo que ele tome posições mais concretas em favor do povo, das reformas. De 16 anos do PT não fizeram nenhuma reforma. Essas críticas têm que ser feitas. Mas isso aí, a mobilização popular é que pressiona Lula. É o povo na rua. Porque durante o governo Lula, os dois governos Lula e Dilma, eles contiveram a massa, impediram manifestações de rua, greves, crescimento sindical, para poder não dificultar a governabilidade. Sabotaram as lutas populares. Isso tem que ser falado e dito muito claramente. Essa crítica existe. Por isso que Bolsonaro se elege muito facilmente e o povo perde os direitos trabalhistas, previdenciários, sem abrir a boca, porque não estava mobilizado. Como o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, disse, o Brasil criou consumidores, não criou cidadãos. No governo Lula, nós criamos consumidores, o que é uma maravilha para o crescimento capitalista do país. O Brasil tem que se tornar capitalista, porque nem capitalista nós somos mais. Então, o Lula tem essa... Agora, o Lula é um político hábil, experiente, ele vai saber navegar no meio disso tudo. Mas duvido muito que ele possa fazer muito durante 4 anos apenas de governo. E não tem mais idade para fazer mais. E ele precisa criar novas lideranças. Porque o Lula é como uma grande árvore, onde na sombra dela não nasce mais nada. Embaixo dela, nem grama nasce. Ele é tão grande que ele impede o crescimento de outras lideranças do quilate dele, do tamanho dele. Sem contar que foi uma janela de oportunidade que criou Lula. Foi o final da ditadura militar, o surgimento de uma elite intelectual de São Paulo, da universidade, que escolhe um líder metalúrgico, um operário, para ser o líder de um novo partido dos trabalhadores. E assim é que Lula surge no cenário nacional, apoiado pela Unicamp e pela USP, pelas universidades de São Paulo. É criado um mito, é criado um grande revolucionário. Todos pensam que ele é um grande revolucionário quando não passa de um conciliador. Um grande conciliador, um grande político, um hábil político, um democrata. Mas ele jamais se disse de esquerda, jamais se disse socialista. Mas só dele trazer bem-estar social ao povo brasileiro, para um país que vem de um período escravocrata e que mantém esse escravagismo até hoje, sob outra forma, já é um grande progresso. Eu voto Lula e luto pelo Lula. E estarei nas ruas lutando para que ele possa governar sem precisar depender de banco, de agronegócio, dessas coisas todas, no nível que vai ser. Porque quem faz a aliança que ele fez para chegar ao poder perde um pouco da personalidade, perde sua origem. Diz-me com quem andas e te direi quem és. E acha que com este sistema, com esta Constituição que permite, este sistema eleitoral que permite que no Parlamento brasileiro, no Congresso dos Deputados, haja uma infinidade de partidos, cerca de 30 partidos no Congresso dos Deputados. Acho um absurdo. Nós temos necessidade de fazer uma nova Constituinte, uma nova Constituição. A que nós fizemos em 88 era uma Constituição cidadã, muito mais voltada para recuperar os direitos perdidos na ditadura do que para o futuro do Brasil. Ela hoje é anacrônica, ela permite brechas terríveis. Nós temos que fazer uma nova Constituição e espero que ela seja de acordo com o povo brasileiro, porque está aí o Boric no Chile, que deu com os burros na água, porque foi muito mais à frente. O Mao Tse-tung dizia, temos que caminhar ao lado do povo, nem atrás nem à frente. E o Boric caminhou demais à frente e se ferrou, se acabou. Mas se a gente for pensar no Congresso de agora como constituinte, já pensou? Então, aí a gente teria que eleger um novo Congresso. Aí tem que ser realmente gente de gabarito, porque já pensou? Olha o que nós temos no nosso Congresso agora, não tem condição. Bancada da Bíblia. Sim, bala, boi, Bíblia e chibata em cima do lombo do povo, né? Então, Nossa Senhora, aí era voltar mesmo para o tronco, porque não tem mais para onde correr. Mas, Henrique, e bem-vindo, eu queria agradecer
a sua participação conosco nesse dia tão importante e emblemático que é a véspera da data comemorativa da nossa independência, dos 200 anos. E queria que você deixasse para o povo as suas palavras finais. Olha, eu só tenho a agradecer a honra que vocês me dão, a fidelidade, a lealdade da nossa amizade, da nossa fraternidade. Estou sempre à disposição de vocês, dos nossos espectadores. E a nossa independência, de fato, se dará à medida que o Brasil crescer e desenvolver seu capitalismo. Porque o papel mundial reservado ao Brasil, hoje, pelas nações do primeiro mundo, pela Europa, pelos Estados Unidos, pela Austrália, pelo Japão, é um papel de coadjuvante, sempre nos impedindo ao Brasil de ser líder, sequer líder regional. E a gente tem que buscar a liderança nossa, o nosso lugar no mundo. Porque nós não seremos nunca independentes, dependendo do imperialismo norte-americano, ou no futuro, dependendo da China ou da Rússia. Nós temos que achar o nosso próprio caminho e bater firme na mesa e dizer: aqui é Brasil, aqui é a pátria, aqui somos fortes, somos um continente. É isto, muito obrigado. Belas palavras de despedida, bela mensagem para o povo brasileiro para que ganhe a sua dignidade, porque só com dignidade é que consegue a independência. Muito obrigado a vocês, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo connosco e muito obrigado, bem-vindo. Um grande abraço para si. Obrigada, bem-vindo. Até a nossa próxima entrevista. Em Foco. A lusofonia em foco.